Começa agora mais um Caso de Política, com o apresentador e jornalista José Carlos. O bate-papo franco e aberto. Caso de Política começa agora. Muito bem, estamos chegando, Caso de Política, para você. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, telespectador. Olha, o programa de hoje está redondinho, redondinho. Vamos bater papo, muito papo por aqui, papo interessante, falando de política, né? Você que não conhece ou que ainda não esteve por aqui no nosso Caso de Política, hoje nós estaremos batendo um papo com duas personalidades da política maravilhosas, as duas personalidades. Nós vamos conversar com ele, que foi o segundo colocado na eleição, ou nas eleições municipais no município de Japeri, Hélder Pedro. Vamos bater um papo com ele, que também foi vereador naquela cidade por 2 mandatos. Que bacana, né? Vamos recebê-lo aqui já já. Também a nossa vice-prefeita do município de Seropédica. Ela é empresária, vice-prefeita, um doce de pessoa que vamos estar conversando aqui, falando um pouco para a nossa Baixada Fluminense, ok? Caso de Política começa já. Deixa eu convidar já para fazer parte do Caso de Política. Hélder Pedro de Japeri. Pode chegar, Hélder. Muito obrigado pela presença. Por favor, muito obrigado. Ó, ele, além de ser, né, ele é militar, ele foi vereador por 2 mandatos no município de Japeri, é candidato, candidato não pode, né, mas é pré-candidato à prefeitura daquele município nas próximas eleições, hein? Isso. Foi candidato a deputado estadual, enfim, tem uma carreira, teve quase 20 mil votos. Gente, na eleição municipal, nas eleições municipais, ele teve quase 20 mil votos. Daqui a pouco um bate-papo com Hélder Pedro. Ela é empresária do município de Seropédica, vice-prefeita, é mãe, é uma pessoa maravilhosa e todos por onde ela passa diz, olha que pessoa especial. Quero convidar para fazer parte conosco no Caso de Política, a vice-prefeita do município de Seropédica, Vandréia Furquim. Por favor, vice-prefeita, seja muito bem-vinda, por favor. Gente, já deu para sacar que o programa de hoje está especial, não é verdade? Então nós vamos nos colocarmos aqui, sentar para bater aquele papo, trocar aquela ideia muito especial, não é verdade? Porque o Caso de Política está começando. Mais um caso de política em nossas vidas. Tem pessoas que dizem, caso de política? Por que caso de política? Um dia ainda vou tirar um especial para contar para vocês. Por que caso de política? Uns dizem, mas é estratégico isso, né? Talvez sim, talvez sim, talvez sim. Hélder Pedro, olha, o cara, para ter hoje... deixa eu dizer uma coisa para você que me assiste agora, me acompanha ou nos acompanha agora. Quando você coloca o nome à disposição para alguma coisa nesse nosso país, ou nos municípios, né, do nosso Brasilzão, quando você tem 500 votos, até menos, 150, 100 votos, é uma felicidade tão grande, né? Olha que feliz. 100 pessoas que acreditam em mim ou acreditaram em mim, que bacana. Não é verdade? Quando você é eleito, eu acho que o grande vestibular da vida é o legislativo. Quando você é eleito com um pouco mais de votos para o município, para representar, para fiscalizar, também é algo tão bacana. Quando você tem uma eleição ganha, quando você tem 2 eleições ganhas, é ainda mais maravilhoso. E quando você disputa uma eleição no município para o executivo e você tem nada mais, nada menos de quase 20 mil votos, é uma responsabilidade, vou dizer para vocês. Quero que se apresente aqui o nosso Hélder Pedro. Muito obrigado, Hélder, por estar aqui conosco no Caso de Política. É um prazer muito grande. E quero já parabenizá-lo por esses feitos, né? Quase 20 mil votos aí, rapaz. Seja bem-vindo. Zé, estou muito satisfeito, né? Muito feliz de estar aqui no programa Casos de Política, né? Você é militar, né? Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui, né, com você. Agradece o convite aí, né, por estar aqui, para a gente falar um pouquinho de política da Baixada Fluminense, em especial de Japeri, né? Cumprimentar aqui a nossa companheira, aqui, a vice-prefeita de Seropédica. E a gente está muito feliz. Mas vamos lá, Zé Carlos. Realmente isso que você falou é importante demais, essa coisa da satisfação, né? Verdade. De você receber o apoio de pessoas. A gente foi candidato a primeira vez em 2008. Né? A gente teve
332 votos, né? Assim, uma votação bacana, expressiva para aquele momento que eu passava, né? Primeira vez, mas a gente deu continuidade ali, né? A gente mora, vive na cidade dia a dia, continua conversando com as pessoas, aprendemos um pouco mais sobre a política, sobre a eleição, e na eleição de 2012 a gente saiu mais feliz ainda das urnas, que a gente conseguiu se eleger com 938 votos. Né? Então, assim, uma satisfação muito grande. Você vê que as pessoas confiaram na gente. Né? E a gente ali fez um mandato muito bacana, né? Um mandato propositivo, um mandato muito participativo. A gente fiscalizou muito, que é o papel do vereador. Claro. Né? Começamos a propor ali na Câmara de Vereadores de Japeri muitas audiências públicas, né? Que até aquele momento eram poucas as audiências públicas, as participações populares eram muito pequenas na Câmara de Vereadores, então a gente começou ali a fazer uma coisa diferente. Em Japeri, eu fui o primeiro vereador que começou a usar as redes sociais, né, para mostrar os seus trabalhos nas redes sociais, né, as fiscalizações que a gente fazia, nas madrugadas, nos hospitais, né, nas escolas durante o dia, vendo se a merenda estava de qualidade. Então, isso deu uma visibilidade muito grande no nosso mandato. E em 2016 a gente vai para a reeleição e ali ratificado nas urnas o nosso trabalho. Né? A gente vai para 1.224 votos, o terceiro mais votado da cidade. Né? A população confiou, né? Acreditou no nosso trabalho. E o nosso segundo mandato aí a gente deu continuidade às fiscalizações. Eu sou autor apresentei 70 e poucos projetos de lei na Câmara, tenho 42 leis aprovadas, né? Rapaz. Muita coisa. E assim, leis que se fossem executadas, né, pelos prefeitos na prática, melhoraria muito, né, a vida do cidadão japeriense. E a gente vem para esse grande desafio de 2020, que é... Segura aí, segura! Que bom. Segura no desafio de 2020. Isso. Vocês perceberam que ele vem só multiplicando, aliás, triplicando, né? Ele sai de 300 e alguma coisa para 900 e depois para 1.000 e pouco, né? Verdade. Muito interessante, muito interessante. Ela é empresária, em primeiro lugar, claro, né? Mãe e uma pessoa queridíssima. Por isso, quero mandar até um abraço para ele. O professor Lucas não é bobo nem nada. Foi lá, deu aquela espiadinha, olhou. Opa, vou pescar. E ela é vice-prefeita no município de Seropédica. Vandréia Furquim, muito obrigado pela presença. Se apresente um pouco aí para os nossos telespectadores. Oi, eu que agradeço. Estou muito feliz, né, por esse convite. Caso de política. Muito né? sério, né? Olha, muito sério. Agradecer aqui também o pessoal de casa que estão assistindo, né? Aqui a gente. Tá bom, meu beijo, meu carinho. Então, Vandréia na política. Muito nova na política, né? Cheguei agora. Tenho 3 anos, né? Nosso 3º ano de mandato. Eu fui convidada pelo nosso lá prefeito, professor Lucas. Falar para você que no início foi muito assim difícil para mim. Chegou a ser assustador? Chegou e eu corria, né? Eu não respondia as mensagens, né? As pessoas mandavam para mim, Vandréia, eles estão querendo conversar com você, já veio e tal. Eu nem olhava, sabe, as mensagens. Aí eu, não, mas eu não quero saber de política, né? Até para, né, falar aqui para quem não conhece, né? A minha história, eu não sou política, né? Eu falo que eu sou, as pessoas falam, não, você é política. Mas assim, eu não sou, né? Eu não era do mundo da política. Então, eu saí da minha casa, eu fui convidada e saí da minha casa para a justiça, sabe? Por causa da justiça, para fazer justiça, tudo o que aconteceu, a covardia que aconteceu com o meu marido, com a minha família, entendeu? Então, eu vi, e, assim, o sonho do Miguel, que o Miguel tinha um sonho muito legal para a Seropédica, que era parte ele fazia assistência social e também sou secretária de assistência social, né? Você esqueceu de falar. E aí, fui convidada, né, no início, assim, com muito medo. Nossa, eu falava... Porque eu fiquei, depois do acontecido, eu fiquei 1 ano e 4 meses sem colocar os pés, assim, perto, né, onde tinha acontecido. Eu passava por fora, pela Dutra, sabe? Para mim, não... Eu não queria ver o centro de Seropédica. Sim. Então, quando eu fui convidada, aquilo passou um filme na minha cabeça. Imagina. E eu falei, eu vou ter que fazer o caminho de volta, porque eu vou ter que ir para as caminhadas...
né? Eu vou ter que falar com as pessoas, muita gente não me conhece, né? E eu ficava também com receio por eu ser uma mulher. Eu era a primeira, acho que era a segunda, né? Uma mulher, né, vinha candidata a vice-prefeita. E foi muito difícil para mim, sabe? O medo eu tive que rompê-los, superá-los, sabe? Porque era medos por conta de tudo que aconteceu com meu marido, mas eu falei, vamos embora, né? Vamos entrar nessa, entendeu? Mas entrar com força, entendeu? E graças a Deus eu fui muito abraçada pelas mulheres. Que bacana. Né? Até comentei há uns dias atrás que as mulheres, assim, muita gente que queria se aproximar da Vandréia, até para dar um abraço na Vandréia. Afago, né? Exato. Momento. Então, eles tiveram aquela oportunidade quando eu fui para as ruas. Então, as pessoas abriam os portões e falavam assim, eu quero dar um abraço nela. Falava, você não está sozinha. Aquilo foi muito bom para mim, sabe? Porque eu me escondi mesmo, as pessoas falavam, a gente não via mais você na rua. É porque aquilo era muito forte para mim, quando as pessoas falavam, porque eu era conhecida como a Vandréia do Miguel, Sim. sabe? A Vandréia do Miguelzinho. De repente, a Vandréia, a viúva do Miguelzinho. Sabe? Aquilo para mim era muito, muito forte. Então, eu falei, eu tenho que ir quebrando isso. E fui para as ruas. E hoje... Né, hoje eu sou a Vandréia Furquim, né? Porque antes era a Vandréia do Miguelzinho, hoje eu sou a Vandréia Furquim. Né? Então, vambora. Vambora. Gente, a vice-prefeita está falando aqui de algo que aconteceu lá no município. Ela perdeu tragicamente o seu esposo, Miguelzinho, né? Tragicamente assassinado naquela cidade. E quem somos nós para dizer o que foi, ou julgar? Enfim, nós não estamos aqui para isso também. Mas esse momento que a vice-prefeita passou, na ocasião apenas esposa e empresária, né? Com certeza é um momento muito difícil para todas as pessoas, todos nós. Até nós fazermos a ficha cair ou digerirmos essa situação tão próxima, tão íntima, tão particular, para a gente depois colocar o nome à disposição para viver um momento político e tentar dar a volta por cima, fazer aquilo que talvez o falecido faria, né? É algo muito, muito impressionante. Deixa eu fazer o seguinte, já nós vamos para o nosso monitor aqui, mas antes eu quero chamar o nosso intervalo, os nossos comerciais aqui. Na sequência eu já venho com perguntas, porque aí o couro come, tá bom? Vamos chamar aqui o nosso intervalo no nosso caso de política, hoje com Vandréia Furquim, vice-prefeita do município de Seropédica, e Hélder Pedro, eu já vou antecipar aqui, pré-candidato a prefeito no município de Japeri, pronto, não me encha o saco, tá? Vamos lá, depois do intervalo a gente volta. Gonçalves Pharma, o atendimento familiar que você precisa e procura. Gonçalves Pharma, Engenheiro Pedreira, no Bonfim. Entrega rápida, qualidade e bom atendimento é aqui. Vem pra cá! Aqui na Invicta, oferecemos proteção exclusiva para você e para o seu veículo. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisões, proteção a para-brisas, vidros, lanternas e faróis, fenômenos da natureza, proteção ao kit GNV, rastreador 24 horas e muito mais. E para você, benefícios também mais que exclusivos. Assistência residencial e um clube de benefícios repleto de novidades para você, associado Invicta. Vem pra cá. Muito bem, estamos de volta e seguindo com o nosso caso de política. Produção, nós vamos para nosso monitor aqui, vamos conversar primeiro aqui, sabermos do nosso Hélder Pedro, o que nós temos de pergunta aqui para ele, pré-candidato a prefeito lá no município de Japeri. Eu sei que de repente você é de Japeri, me conhece muito bem também, deve estar olhando para mim assim, ó, todo bicudinho, né? Zé Carlos, não é? Esquece, filho, o cara é pré-candidato a prefeito, o cara teve quase 20 mil votos, tá aqui com a gente, batendo papo, e nós vamos aqui perguntá-los, né? Ou perguntar para ele e também para a nossa vice, que não tem nada a ver, a vice é uma outra história, mas o Hélder não, o Hélder Pedro é pré-candidato a prefeito, sim, já falou para mim, ó, finquei a bandeira, filho, esquece, vamos lá, monitor, vamos lá, Hélder Pedro. Você é nascido e criado em Japeri ou você adotou a cidade como sendo sua de coração, sua cidade de coração? Zé, nascido e criado em Japeri. Jogou bola, bolinha de gude? Bola de gude, estudei ali, meu primeiro ano escolar foi no Grupo Verde, Engenheiro Pedreira, e 55 anos de idade, 55 anos de Japeri. Rapaz. E falo isso com muito orgulho. Eu sou filho de uma nordestina que veio para cá, para Japeri, se instalou aqui em Japeri e que trabalhou muito para criar os seus filhos sozinha, mas ensinou muita coisa boa para a gente, muita coisa bacana, e eu tenho muito orgulho de dizer que sou japeriense sim, nato.
E assim, Helder, como é que é a vida para você que, por exemplo, teve quase 20 mil votos, para você que, como a vice também, eu já sei que a vice aqui gosta também do mesmo segmento esportivo, por exemplo, campo de futebol. Eu vi, daqui a pouco a gente vai pegar algumas imagens suas aqui, também da vice, temos alguma coisa, do Helder em discurso, o Helder que está no campo de futebol com a rapaziada, com a galera. Como é que é isso? Como é que é esse dia a dia do Helder dentro de Japeri? Então, Zé, a gente faz isso com muito prazer, né? Eu joguei bola a minha vida toda, então, assim, em Japeri... Aqui, Helder, ó, nós temos algumas coisas aqui, depois você fala pra gente o que é esse aqui, esses momentos. Ali foi uma reunião, né, na campanha, na pré-campanha de 2020, a gente fazendo uma reunião, se eu não me engano, aí no bairro São Sebastião, né? Uma reunião com bastante gente, né? A gente está vendo ali. Essas reuniões aí, onde a gente falava do nosso plano de governo, né? Do que a gente faria para a cidade de Japeri, né? O que o orçamento permite também. Então, a gente fez uma campanha muito propositiva, né? Uma campanha onde o nosso plano de governo um plano de governo bem completo, né? Bem chuto. Mas assim, com 38 laudas, né? Com 38 páginas, uma coisa que com políticas públicas viáveis, né? Para Japeri, né? Nada utópico, né? Fantasioso nada, né? Nada disso. A gente falava de cuidar da atenção básica na saúde, né? De fazer uma saúde e atenção básica ali para evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Uma educação de qualidade. O esporte que você falou bem aí, nós temos muitos campos em Japeri. O que movimenta Japeri nos fins de semana é o futebol. Desculpa até te interromper. Quando eu estou em Japeri, e quase sempre estou em Japeri, Engenheiro Pedreira, rodo muito, conheço a cidade também de A a Z. As pessoas falam muito, a presença do André Siciliano também aqui é muito importante, né? As pessoas sempre dizem muito, olha, o Helder está sempre aqui no campo de futebol com a gente, no Delamar, enfim, e é isso mesmo, né? Sim, a gente, nos fins de semana, a gente percorre lá quase todos os campos, porque a maioria dos garotos que jogam bola hoje lá são filhos dos meus amigos, né? Encontro os amigos no fim de semana, e é uma maneira também da gente falar sobre política, né? Falar sobre as políticas públicas na nossa cidade, principalmente na área do esporte, que a gente vai fazer na área do esporte lá em Japeri. Mas é gratificante demais. Legal. Bom, vamos no monitor aqui, saber o que temos para nossa vice-prefeita Vandréia Furquim. Vamos saber aqui o que vem para a nossa vice-prefeita. Surgiu o convite para a senhora ser escolhida vice-prefeita do professor Lucas. Como surgiu esse convite? Como é que foi isso? A senhora já falou mais ou menos alguma coisa. Fugiu, não queria atender telefone. Já falei um pouquinho. Então, aquilo que eu tinha dito, né? Ele começou a mandar, né, um recado para mim, só que eu nem vi os recados, e aí chegou um amigo dele e veio conversar comigo, falando, Vandréia, eles estão com uma ideia, né, de te chamar para vice-prefeita com o Lucas. Aí eu, como assim? Aí eu recebi eu estava em Campo Grande, né, meu amigo estava vindo da minha empresa aqui na Barra, e aí eu estava chovendo muito, e ele falou assim, Vandréia, tem como você passar aqui rapidinho, que eu queria conversar com você? Quando eu conversei com ele, quando eu escutei, né, que eu fiquei sabendo que era, sabe, mexeu muito comigo. Eu estava com meu filho, aí eu falei assim, Breno, esse povo tá maluco. Eu falei, não é possível, sabe? Eu falei, não, tem chance. Ele vai, André, e aí? Quando você vai responder? Eu falei assim, não tem chance nenhuma, entendeu? Não quero. Aí foi... deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui foi recente, né? Foi a reinauguração lá da passarela, né? Que ficou 8 anos, né? É verdade. Passaram-se, né, outras pessoas no mandato, né? E não tiveram esse olhar, né, carinhoso pela população, e graças a Deus no nosso governo conseguimos, no dia que estava fazendo, dia 16 de maio, que estava fazendo 8 anos, foi a reinauguração. Nossa, um grande feito para a população. Para você que de repente não está entendendo muito bem, ou você que não conhece a realidade, essa é uma passagem ali que ela é sob a linha férrea, né? Isso. Que ela liga o centro de Seropédica, que é a Universidade Rural. Isso. Isso? Ah, ok. Momento bacana, né? Sim, muito, muito legal. Mas prossiga, por favor. Com relação ao convite lá do Lucas. Então, aí depois, né, aí foi, né, insistindo, muita gente insistindo. Eu tinha medo até de falar com a minha família, né? Minha mãe foi quase a última a saber. Entendeu? Aí eu falei com as crianças, né, com meus filhos, aí vim falando com a minha irmã, entendeu? E todo mundo, mas
eu acho que é muito perigoso, e aquela vai, não vai, sabe? Eu pedi muita gente, assim, para orar, sabe? Sim. Falei, pedi muita proteção a Deus, para ver se era meu caminho mesmo, se era esse o caminho que eu tinha que seguir, entendeu? Aí muita gente falava, Andréia, é uma missão que Miguel deixou para você, entendeu? Eita. Aí eu agarrei isso, falei, vamos embora então para minha missão, né? E foi assim. Agora, como é que é esse momento, por exemplo? A Vandréia Furquim nunca teve envolvimento direto com a política. E de Sim. repente cai esse convite no colo. E o que é vice-prefeito? O vice-prefeito faz o quê? Como é que Eu falava, o que é vice-prefeita? Eu falava, a vice-prefeita, ela trabalha, né? Ela faz alguma coisa? Eu falei, não, o Lucas, não, Vandré, porque as pessoas, quando veio o convite também, as pessoas falavam, a Vandré vai para Miami, ela só vai vir para poder ajudar, Sim. e vai para Miami, vai para Barra, vai para praia, sabe? E muita informação, as pessoas, assim, batiam muito em cima disso, né? E aquilo ali ia criando medo. Aí, depois eu falei assim, Lucas, eu queria uma secretaria também para eu trabalhar. Claro. Eu falei assim, qual secretaria? Ele falou assim, André, não vejo outra a não ser a de assistência social, entendeu? Aí eu lembrei, né, dos trabalhos que o Miguel fazia, que eu ajudava ele fazia. A gente não postava nada, não fazia foto, mas Miguel gostava muito de fazer o trabalho social, né? Então, eu peguei e falei assim, então, dá a secretaria, entendeu? Eu falei, e aí ficou, né, um pré-acordo, e fomos para as ruas, né? Falei, então vamos embora. E hoje a gente percebe, nas caminhadas da senhora, nas inaugurações, a gente percebe essa satisfação, esse sorriso, essa troca com o público, é Sim. verdade? Com a população? Sim, então, Helder, assim, eu tô no caso, me reconhecendo, sabe, assim, me né, conhecendo, assim, eu não sabia que eu tinha isso, Olha. sabe? O Miguel, ele quando fazia o trabalho social dele, o Miguel chegava em casa, ele falava de umas coisas que ele via, né? Então ele chegava muito mal. E eu falava para ele, eu não quero ver. Ele queria me mostrar foto, eu falava, não quero ver. E depois de tudo que aconteceu com ele, depois que eu fui para as ruas, que eu fui vendo a realidade das pessoas, sabe? E que eu peguei assistência social, e assim, eu falei assim, eu não quero ficar atrás de uma mesa. Eu quero ir para a rua, sabe? Eu quero ver as pessoas nos olhos, assim. Foi difícil para mim, sabe? Eu ver aquela situação, sabe? E eu falei assim, bom, acho que esse é o meu caminho, entendeu? Essa é a minha missão. E as pessoas me abraçavam. Às vezes as pessoas chegavam, quando eu chegava nas casas, falavam assim, eu só quero te dar um abraço. Olha que sabe? Aquilo ali era muito legal para mim. confortante, né? Confortante. E aí, isso aí foi, sabe, eu me abrindo mais ainda, sabe, gostando mais ainda do trabalho, entendeu? Então, hoje, eu não consigo ficar sem, sabe? Geralmente tenho outra agenda fora, mas quando eu posso ir para as ruas, eu vou. E esse carinho das pessoas, para mim, é muito gratificante. Não tem preço, sabe? É só gratidão por isso. E eu falei assim, meu Deus, eu tive que passar por tudo aquilo para hoje estar vivendo isso. Né? Coisa de Deus mesmo. Interessante. E a vice-prefeita, ela tem uma vida não só a nível Brasil, como a nível Estados Unidos também, não é isso? Fora, como empresária, não é isso? Eu tenho empresa, né, aqui no Brasil. Aí, 2017, né, eu morei no Brasil, morei nos Estados Unidos 5 anos. Né, 2017 nós viemos para cá, né, e como o Miguel veio antes, né, que o Miguel veio da candidato, né, e aí ele deixou as coisas dele lá e que eu ficava lá, né, na campanha dele, eu nem participei, entendeu? Eu fiquei lá nos Estados Unidos, né, fiquei com as crianças lá e ele veio aqui para poder fazer a campanha. Aí, em 2017 eu voltei. Aí hoje o meu filho que fica lá. Eita. Entendeu? Meu filho mais velho fica lá. Não é fácil, hein? Tá vendo? Isso para uma mulher, tá vendo? Vice-prefeita trabalha assim. Tá? Trabalha. Helder Pedro, o que nós temos aqui? A produção preparou mais alguma coisa aqui para o nosso pré-candidato a prefeito lá em Japeri? Sim, na sua opinião, é possível com boa gestão e parcerias fazer Japeri crescer no cenário político? A pergunta, Helder, essa pergunta, sinceramente, eu gostaria de fazer a todos os pré-candidatos a prefeito no município. Na verdade, Zé Carlos, isso aí não é opinião, né? É uma certeza que a gente tem. Inclusive, o problema de Japeri hoje, né? Os índices são muito ruins, exatamente pelo isolamento político que Japeri vive há muitos anos, né? Nós temos 32 anos, vamos fazer agora, dia 30 de junho, 33 anos de emancipação. E, assim, a cidade com muitos problemas estruturais ainda, mas um dos problemas é o isolamento político, né, que Japeri vive. O relacionamento não é bom? Nunca foi bom? Nunca foi muito bom. Os prefeitos nunca buscaram essa ajuda do Estado, né, do governo federal, para Japeri. Muito pouco aconteceu fora
do orçamento de Japeri. Então, a gente acha essencial, a gente tem a certeza que é essencial, além de trazer a política estadual e federal para dentro do município, e, claro, montar uma equipe técnica, né, uma equipe com profissionais competentes para a gente fazer uma gestão que vai levar Japeri para onde ela teria que estar, né? Japeri é uma cidade que tem algumas particularidades, tem mais de uma vocação, né, para gerar emprego e renda, para tirar esse estigma de cidade miserável, cidade do nada que se tem, né? Mas isso aí é essencial, a gente, além de ter parcerias políticas, né, com o governo do Estado, com os deputados estaduais, né, o prefeito com a equipe técnica ir buscar os serviços do Estado. A gente tem 2 rodovias estaduais dentro de Japeri, precisa do governo do Estado, né? Na saúde, aumentar os tetos de recebimento, né? No média e alta complexidade, para a gente melhorar a vida do japeriense, né? No governo federal, na educação, a construção de mais creches no município. A gente sabe que pode-se fazer convênios, né? Com o governo federal, através dos deputados federais, as emendas impositivas, a gente trazer recursos novos para dentro da cidade. A gente tem hoje lá um orçamento que é mais ou menos 360 milhões, mas a gente pode chegar a 400, 450 com essas parcerias, né? Então, isso vai ter muito mais recursos para investimentos. A gente tem muitos problemas lá de infraestrutura, como você bem sabe, você anda muito lá na cidade. 70% das ruas de Japeri não são sequer saneadas, né? Então, a gente precisa muito do Estado e do governo federal para a gente desenvolver aquela cidade. Quando você cuida do saneamento básico, quando você cuida das suas ruas, né, você diminui o fluxo na saúde, porque isso também é questão de calamidade pública, né? Quando você tem valas ao céu aberto, quando você não investe na questão que deveria investir, por exemplo, quando você cuida de um bairro, que você traz o saneamento básico, drenagem, pavimentação, você obriga aquele vizinho que tinha aquele barraquinho, tinha aquela coisinha lá, o cara começa a melhorar, o cara começa a botar muro na sua casa, começa a mudar o visual da sua casa, ou seja, não sei se é mais ou menos o que vocês imaginam lá, mas eu entendo que quando o gestor do executivo ele pensa dessa maneira, ele está dando dignidade aos munícipes, não é isso? Sim. E o saneamento básico, a drenagem, a pavimentação, como você bem falou, a gente acaba refletindo isso lá na saúde. Tem até uma conta que se faz, né? Que cada R$1 investido em saneamento básico, você economiza 5 na saúde, né? E em relação à saúde, não é só o saneamento básico. A gente precisa de cuidar desde a criança lá, desde que a mulher fica grávida, né? Começar lá já preparar, fazer um pré-natal de qualidade, né? Ofertar àquela mãe no mínimo 5 ultrassonografias, 7 consultas que ela precisa de pré-natal. Depois que essa criança nascer, você ofertar a puericultura, aquele acompanhamento mensal das crianças. Logo depois, você, já ainda na atenção básica, você cuidar da higiene bucal, né? Ter o serviço, o centro de tratamento, o centro de especialidade odontológica em todas as unidades de saúde. A gente sabe também que muitas pessoas ficam doentes por conta da higiene bucal, né? Muito precária. Então, é isso, cuidar na atenção básica para que as pessoas não fiquem doentes. Isso tudo é investimento. Tem gente que fala que é gasto, né? Mas isso gasta muito. Não é gasto. Você pegar o dinheiro público e investir em saúde e educação é investimento, não é gasto. Claro. E detalhe, né, o Helder? Com relação à realidade que Japeri vive no cenário hoje político, é humanamente impossível, com um mandato apenas, você trazer Japeri para uma realidade mais ou menos igual a que você coloca aqui. Eu acho que o trabalho ele é um trabalho de todos, tá? Se você é ou não é um trabalho de todos, é um trabalho conjunto. Mas eu acho que apenas 4 anos para trazer Japeri para essa realidade não será possível. Imaginemos que amanhã ou depois o Helder seja o prefeito da cidade. Hipóteses, tá, gente? E aí, o que você imagina de imediato? Por exemplo, Zé,
Eu acho que nos 4 primeiros anos, imediatamente eu preciso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. É o que é possível nos 4 primeiros anos. E, querendo a população, e aí, hipoteticamente também, mais 4 anos aí, como, por exemplo, a cidade de Queimados, cidade vizinha de Queimados, que tinha uma realidade mais ou menos parecida e que avançou muito. Até quero mandar um abraço aqui ao deputado Max Lemos, em seu momento lá, quando o prefeito daquela cidade evoluiu muito. Então, Zé, a gente sempre fala muito disso lá, né, nas nossas caminhadas, nas reuniões, que tudo tem que ter planejamento, né? Ninguém concorre a um cargo de prefeito para ser prefeito e depois não... É muito difícil você não concorrer à reeleição. Então você tem que planejar tudo isso, né? Tem coisas que é do dia a dia, né? Agora eu quero aqui falar para a população de Japeri, claro, né? Coisas do dia a dia, a gente tem que varrer as ruas, pintar, tirar o lixo da cidade, a gente comprar remédio, comprar merenda, colocar o médico no posto de saúde, são coisas básicas do dia a dia. Mas qual a Japeri que a gente quer para daqui a 4 anos? Qual a Japeri que a gente quer daqui a 10 anos? Então a gente tem que começar, paralelamente a essa coisa diária, a gente fazer um planejamento da cidade que a gente quer. O que eu tenho que começar a fazer agora para essa cidade daqui a 4 anos estar desse jeito, daqui a 8 anos estar daquele jeito que a gente quer. Então, isso tudo é com a equipe técnica, muito planejamento, né? A gente já falou aqui das parcerias políticas, a gente tem outras maneiras também, são as parcerias públicos-privadas, isso está muito na moda agora, né? Trazer o dinheiro privado para dentro do público. Sim. E Japeri é uma cidade que é privilegiada com isso, né? Na área do turismo, que a gente pode desenvolver muito lá, e principalmente o Arco Metropolitano, aquela região ali do Arco Metropolitano, né? Nós temos 8 quilômetros de Arco Metropolitano dentro de Japeri. Nós fomos agraciados com a alça do Arco Metropolitano dentro da nossa cidade, né? E a gente votou na Câmara em 2014, 2015, um projeto de lei da mudança do plano diretor para tornar toda aquela área ali de interesse logístico. Então a gente agora, depois disso tudo, a gente tem que começar a fomentar isso ali na região, trazer os empresários, mas antes disso a gente tem que preparar a cidade, fazer uma cidade mais segura, trazer internet para a cidade, fazer infraestrutura, iluminação pública, né? Segurança, que é muito importante, a gente preparar a cidade para receber esses empresários e a gente desenvolver toda aquela área ali do Arco Metropolitano com logística, o Seropédica já foi beneficiado ali com galpões de logística, né? Algumas empresas que se instalaram, e a gente pretende, vai fazer isso por Japeri. Gente, deixa eu dizer uma coisa, já nós vamos voltar com a nossa vice aqui. Todas essas informações que o Helder traz aqui, ela é muito interessante, ela é muito pertinente, porque independente de quem terá mais garrafas vazias para vender na época de eleição, eu acho que a oposição ela não pode ser burra. Isso não. A oposição ela tem que ser coerente. Prefeito, não vou nem falar de esquerda e direita, porque isso aqui já virou uma modinha tão grande. Prefeito A ganhou. Não é do meu grupo. E o quê? Eu dou de ombro para ele? Não quero saber. Ele se vira lá com os problemas da cidade. Não é bem assim. Prefeito A ganhou e o B perdeu, todos ajudando o prefeito A. Todos ajudando ao A. E o prefeito também ganhou, ele não tem que ter biquinho, nada não. É o prefeito sendo prefeito de todos. Porque o que a gente vê por aí, em muitos casos, são oposições burras. É um fato, a gente tem que dizer isso aqui. Qual é a oposição burra? O cara ganhou, a oposição não vai lá nem para dar parabéns ao cara. O prefeito ganhou, a oposição não quer saber disso não. Se vira. Eu nunca gostei dele. Tá bom, se você não gostou dele, particularidade sua. Mas você tem que gostar do munícipe. Se você colocou o seu nome à disposição, se você está predisposto a ser candidato a vereador, a deputado, a prefeito, enfim, não importa. É porque você tem, no mínimo, coerência. E o que é coerência? É você saber ganhar, saber perder. Tá certo? Então, oposição burra, nós estávamos até conversando aqui nos bastidores aqui, esse tipo de oposição burra ou aquele tipo de coronelismo, não, a cidade é minha, eu tomo conta, isso está acabando. Isso fatalmente está acabando. E eu quero parabenizar uma nova gama, uma nova juventude que está chegando com a mentalidade aberta, conversa,
bate-bocas e discussões na política ou em qualquer outro segmento da vida nunca irão acabar. Mas sabe como é que ela é feita de maneira coerente? Aqui, ó. Mesa de debate, mesa de discussão. Vai discutir na mesa. E o que nós vivemos no país? Há quem diga que nós não vivemos esse regime, mas o regime é democrático. Se eu perdi, viola no saco, mas vou ajudar quem ganhou. É mais ou menos por aí. Entendeu? Viola no saco, ó. Eu tinha minhas ideologias e queria colocar isso, ia fazer aquilo, mas não consegui, eu perdi, eu fui voto vencido. Se eu fui voto vencido, se eu não posso ajudar, pelo menos eu não atrapalho. Entendeu? Vamos para o nosso, mais uma parada aqui, um intervalo. Na sequência eu já volto direto e reto com a nossa vice-prefeita do município de Seropédica. E eu ainda quero falar aqui no nosso intervalo, Helder, algo muito interessante de uma pessoa que eu vou trazer aqui, que ela fará parte, não fará parte, mas ela terá um quadro aqui no nosso programa, que é uma pessoa que, com certeza, você conhece muito lá no município de Japeri. E ela tem um trabalho, mulher também, tá, vice? Tem um trabalho que me surpreende. Um trabalho genuinamente gratuito de ajudar as pessoas. É um negócio incrível. Estou falando de Miriam de Souza, que você sabe muito bem quem é. Já já nós vamos bater um papo aqui, falar sobre Miriam de Souza ainda no nosso intervalo aqui. Voltamos já já com o nosso caso de política, aqui no canal TV Rio. O Rio quer ser capital da inovação. Tá, aí você pergunta, o que isso quer dizer? É sediar a empresa gringa, fabricar tecnologia? Até é, mas isso aí qualquer cidade do mundo pode querer. Tem um sonho muito maior que só cabe no peito do carioca, ser a capital de uma inovação verdadeira. De uma história que ainda não foi contada, de um jeito de fazer só nosso, que a gente ostenta como rebeldia. Cria. O carioca cria. A música brasileira é cria, a literatura brasileira é cria, a arte, o prato, o pé, o corte, a corte, é tudo cria. Inovar então só se entender que o carioca já é a cara da inovação, se a tecnologia for regra, não exceção. É o poder público facilitar, abrir espaço, criar condição. A gente não quer ser refém do app, servir o serve, não quer inovação à nossa revelia. A gente quer domar a tecnologia e trilhar caminhos novos, os que a gente escolher. A gente quer que o futuro chegue na nossa rotina, para fazer do Rio aí sim capital da inovação na América Latina. A melhor programação da TV Web. Infantil, humor, informação, programas independentes, em breve jornalismo. Seja o nosso parceiro, coloque o seu programa ou o seu anúncio aqui. Canal TV Rio. Baixe nosso aplicativo no Play Store. Voltamos com o nosso caso de política. Rapidinho no monitor eu quero falar sobre a Miriam de Souza, né? Uma pessoa que tem um trabalho prestado no município de Japeri. Ela não ganha um centavo nesse trabalho. É importante vocês saberem disso. Miriam de Souza, ela vai ter aqui com a gente sempre aqui no programa esse quadro. A gente vai mostrar as benfeitorias que ela tem, né, se proposto a fazer no município. Essa de vermelho aqui é a Miriam de Souza, né? A segunda aqui do monitor. Ela
tem lá a formação de bombeiros mirins, né? Tanto trabalho que ela faz, levando as pessoas, acorda às 3h30 da manhã, vai para o médico, leva para a cirurgia, enfim. E todo esse trabalho sem um centavo de ninguém, de ninguém. É uma pessoa, o Helder, até para você dar uma olhada, que merece a oportunidade pelo povo de Japeri, um dia, quem sabe, ser uma vereadora, legisladora naquela cidade. Olha que trabalho bonito. Ela faz esse trabalho desde sempre, não é agora não, ela vem fazendo esse trabalho há muitos anos e chama a atenção da gente. Ela que tem um grupo lá de pessoas que confiam nela, é uma pessoa evangélica acima de tudo e que tem esse trabalho muito bonito. Parabéns a Miriam de Souza, e nós vamos estar falando, essa é a Miriam de Souza, né? Parabéns pelo trabalho, tenho certeza que o Helder a conhece muito bem e com certeza Japeri, muito em breve, deverá ter uma pessoa desse naipe naquela Câmara de Vereadores para ajudar as pessoas. É possível você fazer se você não tem mandato. É possível você fazer quando você é generoso, quando você é generosa. É possível fazer quando você gosta de pessoa de verdade. Se a gente trocar um pouquinho, é possível fazer. Se você não é um policial, vou falar até aqui agora com relação a... É possível você dar voz de prisão a alguém. Se você não é um médico, uma médica, é possível você ajudar também. Se você não é uma vereadora, um vereador, um prefeito, é possível fazer. Está aqui o exemplo que nós vimos aqui agora. Quando se quer, se faz. É se propor para isso. Tá certo? Daqui a pouco eu vou voltar com o Helder lá para falar um pouquinho mais sobre a sua pergunta e já inteirando também, falando um pouquinho da Miriam de Souza. Pergunta da nossa vice-prefeita do município de Seropédica. O que tem aqui? Onde a senhora encontrou... Essa pergunta é muito pertinente e forte, hein? Onde a senhora encontrou forças para ingressar na política em um município onde o seu finado, né, sofreu uma tragédia perdendo sua vida? Então, Zé Carlos. Como encontrar essa força? Tá ligado o microfone, tá, né? Foi, tá. Uhum. Então, eu fui... aquilo que eu já tinha dito no início, foi as pessoas mesmo, sabe? Dando força. Foi nas ruas... assim, e eu pensava em todo o trabalho que Miguel já tinha feito, né, por Seropédica, e tudo aquilo que ele queria fazer por Seropédica. Uhum. Então, eu falei assim, eu não posso deixar a voz, né? Aí até as pessoas falavam a voz, né? Então, assim, foi pensando no trabalho que ele fazia. E Miguel, no início, quando ele começou fazendo o trabalho social, o Miguel ele não tinha interesse nenhum de entrar na política, né? E aí ele fazia o Papai Noel, né? Que ele gostava de pousar, né? Que ele pousava, ele mesmo, né? Levava o helicóptero com o Papai Noel lá no campo, lá no bairro São Miguel. E aí começaram as pessoas, por que você não vem? Por que tu não entra na política? Teu trabalho é tão legal, tal. Aí começaram a colocar, né? Eu falei que aí foi o mosquitinho, né? Da política, foi mordendo. A mosca azul? A mosca azul, Aí... eu não queria que ele entrasse na política. Foi até quando nós fomos para fora morar, porque aí ele queria muito morar fora e eu não queria. E eu falei assim, se você não entrar na política, nós vamos fazer essa troca. Você não entra na política, nós vamos. Aí em 2011, né, nós fomos. Ficamos, né, 5 anos lá. Foi quase 5 anos. Mas, mesmo assim, o Miguel ficou fazendo o trabalho dele de ativista. Estava no sangue. Aí, quando ele voltou, aí depois de tudo, enfim, depois de tudo que aconteceu, aí eu pensava muito nisso, sabe? E o carinho que Miguel tinha. E, assim, uma semana antes, né, 15 dias mais ou menos antes do acontecido, eu pedia muito, né, para ele parar. Né, porque quando o Miguel saía de casa, eu ficava muito preocupada. Né, o que vai acontecer? Será que volta, sabe? E aí eu falei assim, Miguel, para pela sua família, entendeu? Para pela sua família, porque você está entrando num caminho aonde não vai ter, sabe? Vai ter um fim, entendeu? E aí ele falou assim, nesse dia ele me respondeu assim, muito emocionado, né? Ele falou assim, André, mas quem vai ser a voz desse povo? Sabe? Ele falava, a Seropédica sofre muito com esse governo. Então eu pensei muito nisso, sabe? Eu lembro que eu ficava, até o dar resposta, né, pro Lucas, eu queria ficar sozinha no meu quarto, pensando, sabe? E eu pensava muito no Miguel. Eu comecei a sonhar mesmo, ter sonhos com ele, sabe? Miguel sempre sorrindo para mim. Falei, é para eu entrar mesmo. Eu vou entrar por ele. Imagina o misto de coisas que não passou. Vem muita coisa. No seu quarto, com as paredes, né? Era muita coisa. Vinha muito, assim, pontos, né, de interrogações assim, na minha cabeça. O que faz? Vou, não vou?
pode acontecer a mesma coisa comigo, sabe? Minha segurança, como é que vai ser? Aí eu chegava pro Lucas, olha, mas eu não vou pra rua, tá? Eu vou entrar na campanha, mas eu não vou pra rua. Não, mas você tem que ir pra rua. Não, mas aí foi, né? Conversando. Ele falou, André, você tem que ir pra rua. E assim, eu vou falar uma coisa que eu nunca nem falei, né? Vou falar aqui hoje. O que me levou pra rua, pras ruas, em setembro, né? Que quando o Lucas colocou meu nome, né? Que eu falei que foi uma bomba. Definitivamente. Foi uma bomba seropédica. E aí eu fui chamada, né, também para, né, no depoimento, né? Estava rolando lá dele. Sim. E aí eu não tinha visto, não procurei ver foto, vídeo, nada. Tudo que aconteceu, tudo que passou a RJ, eu não vi nada mesmo. E aí, quando eu cheguei lá, o delegado me chamou e falou assim, Vandré, eu preciso que você veja umas fotos aqui. E aí eu peguei, e eu estava ainda indecisa, né? Será que eu vou, será que eu não vou? E aí foi a primeira vez que eu vi uma foto dele. Ali eu entrei, quando eu entrei no elevador, eu olhei pro meu advogado e falei assim, eu vou para as ruas, sabe? Aquilo ali foi para mim, foi onde eu arrumei a força. E hoje é a vice-prefeita do município de Seropédica. Aqui, pergunta pro Helder aqui na tela. Helder, você, na sua resposta, você já inteira um pouquinho com relação a Miriam de Souza também. Em seus mandatos de vereador, é verdade, você se destacou pelos discursos fortes, contundentes, arrojados. Você teria ou terá o mesmo perfil caso um dia você for aí o prefeito da cidade de Japeri? Ih, papai, vai! Então, Zé, realmente a gente, durante os nossos 2 mandatos lá, a gente sempre foi muito firme, né? Nos nossos discursos. Nós cobrávamos muito, né, dos prefeitos. Porque tem que ser assim. Sim. O vereador, ele é o elo entre a comunidade e o Poder Executivo. Claro. Né? Tal a importância dos vereadores hoje, tanto que hoje o maior responsável pela aprovação e reprovação das contas do prefeito não são mais os tribunais de contas, é a Câmara de Vereadores. O vereador está em loco, então a gente tinha esse discurso muito forte, né? A gente continua, e quando a gente for prefeito daquela cidade, a gente vai continuar muito firme, porque não é fácil você comandar uma cidade que tem 110 mil habitantes, um orçamento de quase 400 milhões, 5 mil funcionários. Então, a pessoa tem que ter um pulso firme, mas, claro, sempre dialogar, sempre sentar à mesa, conversar com a Câmara de Vereadores, conversar com os conselhos, né, municipais, conversar com a sociedade civil, né, fazer muitas audiências públicas, mas o comandante do barco tem que ser o prefeito tem que ser firme, tem que ter uma voz firme, porque é o que a população espera de um prefeito, né? Muito que bem. Cuide da sua cidade, cuide das pessoas. E no caso de Japeri, desculpa, Helder, desculpe o trocadilho também aqui, é possível colocar a cidade nos trilhos, né? Literalmente. Sim, claro que é. Miriam de Souza, Helder. Então, a Miriam de Souza, como todos puderam ver ali, essa guerreira aí, né? Eu acompanho de perto lá o trabalho delas, E assim, tinha que ter mais Miriam de Souza, não só em Japeri, na Câmara, não. No Rio de Janeiro, no Brasil afora, no mundo afora. Acompanha lá o trabalho dela, sem recurso público nenhum. Verdade. Né? Uma doação aqui, outra ali, ela forma lá os bombeiros mirins. Ali ela não está formando só um bombeiro mirim, ela está formando um cidadão, né? Ali os garotos chegam, tomam um café, mas eles têm que respeitar. Disciplina, né? Ela cobra disciplina. Ela cobra que o aluno esteja com uma boa nota, com frequência escolar. Isso é muito importante, né? E pega também as pessoas que precisam de algum médico, uma especialidade que não tem lá em Japeri. Às vezes, uma deficiência muito grande da saúde de Japeri. Ela acorda de madrugada, vai no carro dela, né, para Caxias, para o Rio de Janeiro, para levar as pessoas para um atendimento, para uma cirurgia, enfim. Grande guerreira. Grande guerreira. E a gente tem conversado muito. Ah, que bom. Tá? Muito. Eu visitei ela outro dia, a gente tem conversado muito. Eu tenho certeza que se a Miriam decidir... Tava combinado não, hein, Miriam? Se a Miriam decidindo ser candidata a vereadora, eu vou fazer muito gosto que ela venha candidata na nossa chapa e a gente vai ajudar muito para que ela seja vereadora eleita e me ajude nesse grande desafio que é tornar Japeri uma cidade melhor. É verdade, que bacana. Vamos lá, agora vamos acelerar um pouquinho, porque a hora já começa a apertar, né? Vamos para a vice aqui, o que nós temos? Como trabalhar com o professor Lucas? Vocês falam a mesma língua, têm a mesma visão? Terceiropédica.com.br Então, Zé Carlos, o Lucas, né, como eu falei para você que ele
Sempre falou, Vandré, você vai fazer teu trabalho. Ele sempre me deixou à vontade, entendeu? A assistência, ele falava, Andréia, você faz o que você quer fazer, né? Do trabalho que você quiser colocar na assistência. Então, ele é muito aberto, sabe? Ele me deu cartas, né, brancas para poder fazer isso. E lógico, mas tudo, uma vírgula eu ligo, Lucas, olha, o que você acha? A gente vai trazer isso, a gente vai fazer isso, a gente tem esse evento. E ele, você resolve. Então, a gente tem esse link, sabe, entre a vice e o prefeito, que, por mais que tenha as fofocas, né, faz parte, né? Faz parte. Mas, assim, deixa eu bem à vontade, sabe? Deixa eu trabalhar, entendeu? Lógico, você fala assim, fala a mesma língua. Ele tem o jeito dele trabalhar, o perfil dele, como eu tenho o meu, mas a gente se respeita. O mais importante é o respeito. Professor Lucas, bom, né? Bom, né? Vamos lá pro Helder, mais um aqui. Estamos quase chegando, daqui a pouquinho nós teremos uma pergunta surpresa. Como é que é aqui? O que representou ou representa o ex-presidente da Alerj, André Siciliano, em sua trajetória política, Helder? Então, Zé Carlos, representou e representa muito, né? Não só para o Helder, mas para o Rio de Janeiro, né? Principalmente, Rio de Janeiro, para vários políticos da Baixada Fluminense. A minha ideia de política e política pública, né? A minha concepção mudou muito depois que eu conheci o André Siciliano lá em 2011, né? Quando eu fui fazer parte do grupo político dele, né? Esse político que essa obsessão dele por fazer uma educação de qualidade, cuidar das pessoas, né? O cuidado com a coisa pública. Então a gente pensa igual, né? Em política e política pública. Então ele representa muito. André é um grande parceiro, um grande amigo. Hoje está lá no governo federal. Tenho certeza que ele está olhando por Japeri. E a gente tem se falado e nada mudou. O André é um grande amigo e representa muito bem a Baixada Fluminense. Um grande abraço, André Siciliano, que eu conheço também de muitos anos, ele e família. Um grande abraço. Papai do Céu abençoe aí nessa sua missão. Pergunta para... Aqui, Zé. Inclusive, agora na eleição de 2022, ele na campanha dele, nós fomos lá em Japeri, né? A gente estava ali na Praça de Engenheiro Pedreiro, a gente conversando. Aí já... um ano e pouco depois, a gente olhou, ele falou, a gente conversando ali, descendo a passarela, aí ele falou, Helder, aqui, olha só, continua a mesma coisa, os buracos continuam aqui. Você lembra quando a gente conversava, quando eu era candidato a prefeito aqui, a gente falava que no primeiro dia a gente ia, né, cuidar disso aqui, ia mudar essa realidade, que o japeriense ia descer para trabalhar, quando ele voltasse aí ia ter alguma coisa diferente. Falei, André, mas não esquenta não. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o que você não pôde fazer, nós vamos fazer aqui. Pergunta para vice. Vamos lá. O que nós temos aqui? A senhora com a vida empresarial, inclusive no exterior, abraça a política seropédica. Uma questão de honra ou porque a senhora quer fazer mais de fato pelo povo, né? É tudo, né? Juntou um pouco de cada coisa. Honra. E, assim, pelo carinho que o povo, né? Vou olhar aqui para o povo de Seropédica. O povo de Seropédica é como eles me abraçaram, sabe? Então, eu falo que eu tenho esse dever, essa missão por eles, sabe? Eu falava, as pessoas quando me abraçavam falavam assim, Vandréia, eu estou muito com você, por que você está aí? Eu falei assim, eu quero a resposta. E eles me deram a resposta. Então, estou por eles, por isso que eu estou na rua, por eles. Não vai decepcioná-los. Não vou. Vamos para a tela aqui, gente. É muito gostoso, né, bater papo com pessoas coerentes, inteligentes e que falam de política de maneira que tem leveza e tem sentido, tá certo? Tem pessoas que aproveitam esses espaços assim para criticar, para maltratar, para falar mal e uma série de outras coisas, né? Olha que coerência, olha que coisa bacana. Tem sentido tudo o que os dois estão aqui falando. Na tela, eu acho que vem pergunta secreta. Pelos meus botões, eu acho que é pro Helder, hein? Não sei não. Vamos ver para quem vai ser a pergunta secreta. Abre o baú da felicidade aí. Eita, pai. Algumas pessoas dizem no município de Japeri que você teria perdido a eleição para prefeito porque achou que já estava ganho. Isso é verdade? Nunca, Zé Carlos. Não, né? Nada, não. O que aconteceu, na verdade, Zé Carlos, foi que, como a gente fez uma campanha muito propositiva, uma campanha muito popular, né, um grupo grande, a própria população, ela criou
um clima de festa na cidade, porque queria muito uma mudança, né? E ainda quer, porque essa mudança acabou não acontecendo. A mudança que o japeriense realmente precisa e quer, né? Sim. Então, criou aquele clima ali, né, de campanha, a gente com um grupo muito forte, mas nada disso, a gente sabia. Humildade sabe, sempre. Humildade sempre, que uma campanha é muito difícil, sempre é muito difícil, né? Mas não aconteceu nada disso, né? A gente sabia que estava polarizado, né, entre o nosso grupo político e o grupo que está lá atualmente, Sim. né? Mas que em momento nenhum a gente entrou com o clima de já ganhou, nada disso. Legal, né? legal. A gente até sabia da possibilidade de ganhar uma eleição, mas assim, aconteceram algumas coisas na reta final que acabaram nos prejudicando. Que algumas também pessoas, é do jogo político, que é do né? jogo político, a gente sabe disso, né? Por exemplo, aqui, eu vou citar 2 fatos aqui, muito rapidamente. Uma de um grupo político que falou que eu era miliciano, que eu traria a milícia para a cidade, né? E graças a Deus, a nossa cidade nunca teve, e se Deus quiser, nunca terá isso. Sim. E falavam também que eu acabaria com os mototáxis da cidade, que eu acabaria com os camelôs da cidade, enfim, né? Coisas maldosas, que é do jogo isso. também. A população é que tem que ser madura, suficiente para poder discernir saber sobre o que isso. quer também, né? Mas a gente aprendeu muito com essa derrota, né? E agora, em 2024, a gente vai vir mais forte que nunca. Eita! Tá respondida a pergunta, tá? Ou tá feita a pergunta e a resposta ele deu aqui. Não me encha o saco. Aqui, vamos lá para nossa vice. O que nós temos aqui de pergunta surpresa para vice-prefeita de Seropédica, Vandréia Furquim. Hora do desafio. Amanhã o pessoal vai querer me enforcar. Eu quero também lá. Levou a vice, eu também quero. Aqui, na sua opinião, as mulheres ainda hoje encontram algum tipo de barreira na política, vice-prefeita? Eu acho que não, Não? que não. Eu acho que acabou, né? Assim, eu acho que depende, lógico, igual as mulheres falavam para mim, Vandréia, não sei como você teve coragem, né, para poder entrar na política. As mulheres têm que perder esse medo, entendeu? E as mulheres, eu vejo hoje as mulheres perdendo esse medo, entendeu? Então, é o que eu digo para elas, entendeu? Quem tem seu sonho, né, que quer entrar na política, perde esse medo e vem, né? Acho que é muito legal essa soma, né, das mulheres na política hoje. Tem cada vez mais, aumentando mais as mulheres na política. Isso está sendo muito importante, né, para o nosso país, entendeu? Então, eu acho que tem que quebrar isso, as mulheres naquele cantinho, porque a política é só para os homens, entendeu? Achar que é um peso maior para as mulheres do que o homem, não, eu acho né? que tem que... Assim, eu acho que aos poucos, eu não vejo mais... eu falo assim por mim, né? Eu não vejo hoje mais essa dificuldade, esse peso, entendeu? E para as mulheres que têm esse medo... tem que vir, tem que quebrar, sabe, perder esse medo, criar coragem e vir, porque são sempre bem-vindas. Seropédica, a dada a resposta da moça aí, né? Bom, Helder, em primeiro lugar eu quero dizer muito obrigado, cara, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado também por você esclarecer um pouco mais, principalmente ao povo japeriense, o seu ponto de vista, o que você imagina de uma cidade que não seja mil maravilhas, mas que ela consiga sair do marasmo, consiga avançar. Papai do céu te abençoe, que você possa ter melhor sorte do que foi na outra, com muito trabalho. Eu acho que sorte sem trabalho não funciona. E que se um dia a cidade realmente cair nas suas mãos, cara, que você volte aqui e consiga dizer para as pessoas, olha, estamos caminhando a passos largos para um futuro brilhante para Japeri. Considerações finais. Obrigado, Zé. Agradecer a você aí demais por essa oportunidade. Parabenizar aqui a nossa amiga Andréia. Agradecer a presença dela aqui também, junto com a gente. E dizer o seguinte, Zé, que a gente continua lá na cidade, tá? Continua buscando as parcerias, aprendendo também nesse período aí que a gente está agora. A gente tem feito alguns cursos na área de gestão pública para a gente estar mais preparado ainda, né? Para um futuro mandato lá na nossa cidade. Então é isso, agradecer a você, agradecer a todos. Agradecer a confiança, o carinho da população de Japeri com a gente no dia a dia da cidade e dizer aos japerienses que logo, logo nós teremos uma Japeri muito melhor e o japeriense terá orgulho de voltar a dizer que é japeriense. Muito bem. Helder Pedro, agora com a nossa vice Vandréia Furquim. Em primeiro lugar, pedir a Deus que continue segurando nas tuas mãos, te dando direção, te dando sabedoria, porque não é fácil, você é vice-prefeita no município
onde muitas pessoas, inclusive homens, gostariam de estar em seu lugar, mas Papai do Céu sabe o que faz, para quem faz. Então, se tudo isso que você passou serviu para te dar mais encorajamento, para te dar mais força, mais percepção, mais talvez ser um pouco mais humana ainda com as pessoas, é porque algo especial tem na sua vida e ele sabe. Gostaria que a senhora agora deixasse aqui as considerações finais e muito, mas muito obrigado por vir aqui. Transmito um abraço chegando lá ao professor Lucas. Eu que agradeço, Zé Carlos, pelo convite. Nossa, fiquei muito feliz. Agradecer aqui também o nosso amigo Helder. Nós viemos até de amarelo, tá, gente? Foi combinado. Coincidência! Porque é por causa do Maio Amarelo, né? É verdade. É a conscientização, né? É verdade. Pelo alto índice de acidente, morte no trânsito, né? Verdade. Mas assim, foi tudo combinado, né, Helder? Te dar os parabéns. Te dar o parabéns, né, pelos seus projetos, assim. Boa sorte para você, vai dar tudo certo. Amém. Tá bom? E foi um prazer. E vou te conhecer lá, vou lá na tua cidade, né? Conhecer Olha o teu que bacana, trabalho que lá. bacana. Muito legal. Ele citou só coisas bacanas aqui. Tá? E assim, agradecer aos moradores, né, de Seropédica pelo carinho, sabe, que eu tenho recebido, assim, por todos. Eu falo que hoje eu tenho muita gratidão, porque eu tinha muito medo a gente não poder fazer um bom trabalho, né? Até porque, como nós pegamos Seropédica, né? Seropédica foi largada há anos. Então, eu tinha muito medo das pessoas apontarem a gente, entendeu? Nas ruas. E, graças a Deus, hoje eu posso sair nas ruas, sabe? De cabeça erguida e receber o abraço de todos. O meu muito obrigada. Gente, acabou o caso de política, né? Vou ficar de pé aqui para agradecer você com o nosso bordão de sempre, né? É o seguinte... o programa Caso de Política ele é feito assim, feito para você, por você e também para você, telespectador. Se você gostaria de comparecer ao nosso programa, entre em contato conosco, tá certo? Entre em contato conosco, porque nós estaremos aqui sempre, né, por esse bate-papo legal, com responsabilidade acima de tudo. Deixar meu bordão, que é aquele: não me queiras mal, porque te quero sempre bem. E não há nada que destrua um coração perdoador. Valeu, tchau, tchau e até sempre.